Paz de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. A luz de Deus esteja presente em seus caminhos. Nós vamos fazendo o nosso caminho orientados pela palavra da nossa igreja, apresentada a nós no catecismo. O catecismo da Igreja Católica vai esclarecendo, vai alimentando a nossa fé, nos ajudando a compreender a fé como dom de Deus, a compreender toda a doutrina da nossa igreja. Nós estamos refletindo esses dias sobre a fé e queremos agora pensar nas características da fé. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 153, ele vai falando das características da fé. E a primeira característica é: a fé é uma graça. O catecismo lembra para nós que quando o apóstolo São Pedro confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, Jesus faz essa declaração, dizendo que ele acredita não da carne e do sangue, mas do meu Pai que está nos céus, dizendo que tudo aquilo foi revelado pelo Pai que está no céu. Então a primeira coisa que nós devemos entender é isso: a fé é uma graça, quer dizer, ela é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural, infinita, que foi concedida a nós pelo próprio Deus. Então a fé é algo que vem de Deus, é graça, é dom de Deus. Mas se ela é ato da graça de Deus, a fé também é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. É um ato humano. A pessoa busca por Deus, ela tem necessidade de Deus. E a fé é um ato que está presente na vida humana, faz parte da vida humana. O ser humano é automaticamente uma pessoa de fé, é alguém que acredita. A filosofia fala da pessoa humana como o homem religioso. Ele tem necessidade da religião, faz parte da sua essência. A fé é um ato humano. Na fé, a inteligência e a fé humanas cooperam com a graça divina. Inteligência e fé humanas cooperam com a graça divinas. Crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Terceira característica: a fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus mesmo, que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Fé e inteligência caminham juntas. A fé não apaga a inteligência faz alcançar a fé. A fé, ela é alcançada pela inteligência, pela busca. O ser humano tem necessidade. Não consegue compreender tudo, porque a inteligência humana não consegue explicar tudo que vem de Deus, porque aí nós entramos num mistério maior. É sobrenatural, que nós não alcançamos. Por exemplo, nós falamos de Deus, mas falamos com palavras humanas, e isso é muito limitado. Por mais inteligente que seja, por mais que a gente consiga alcançar muito, não alcançamos tudo. A nossa inteligência é sempre limitada diante da grandeza sobrenatural de Deus. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque ela se funda na própria palavra de Deus, que não mente. A fé é certa. Quem tem fé não erra. A fé procura compreender. Pela fé, nós procuramos compreender aquilo que Deus quer revelar a nós. A fé procura
nos ajudar a alcançar sempre mais. Diz Santo Agostinho: eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Fé e ciência caminham juntas. Uma não é oposição à outra, mas pelo contrário, uma completa a outra. Fé e ciência caminham juntas. A própria ciência muitas vezes nos conduz à fé. O escutar, o estudar, a procura, a ciência, tudo isso nos leva ao encontro de Deus. Fé e razão caminham juntas. Uma não se opõe à outra. A ciência vai nos explicando muito. E quanto mais a gente estuda, quanto mais conhece, mais nos aproximamos de Deus e mais percebemos a riqueza que é a fé. A ciência explica muito, mas chega um momento que ela não consegue ir mais à frente, e aí a fé vem em nosso socorro. Meu irmão, minha irmã, são características da fé. A fé é graça, a fé é um ato humano, a fé é alcançada pela inteligência, ela é certa, ela procura compreender, fé e ciência caminham juntas. Mas também há outros sinais que marcam a nossa fé. Primeiro, a liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. A fé é livre, ninguém é obrigado. Você não pode obrigar uma pessoa a crer, ela é livre, crê se quiser. E há um respeito nisso, na liberdade. Mas também nós temos a necessidade da fé. Como nós falamos, a ciência explica muito, mas chega um momento que ela não consegue avançar mais. Muitas coisas nós só vamos entender e só vamos aprender a partir da fé. Por isso, a necessidade da fé. É necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo. Crer naquele que o enviou para a nossa salvação. Necessidade da fé. Depois, a perseverança na fé. Muitas vezes isso pode acontecer de um esfriamento. Então é preciso perseverar. Ela é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Esse dom inestimável, podemos perdê-lo. A pessoa pode perder a fé, pode acontecer. Por isso é necessária a perseverança, alimentar a fé, procurar sempre conhecer mais, procurar aproximar-se de Deus. Quanto mais longe de Deus ficamos, mais a fé esfria. Quanto mais a fé esfria, mais distante de Deus. Por isso, nos aproximar sempre dele, procurar conhecer o que ele nos ensina, aproximar-se de Deus para perseverar na fé. A fé é também o começo da vida eterna. Ela já nos faz degustar aquilo que Deus vai oferecer a nós plenamente. Degustar por antecipação a alegria e a luz da visão bendita que Deus concede a cada um de nós. Assim, a fé, ela já nos dá o gostinho da vida eterna. Já vivendo a fé nesse mundo, nós começamos a experimentar o que será viver plenamente em Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, viver a fé, alimentar, porque ela é necessária para a nossa vida e ela já antecipa para nós aquilo que será a vida em plenitude. Procurar crescer na fé. E como que nós crescemos na fé? Pela oração constante, pela leitura da palavra de Deus, procurando conhecer aquilo que a própria doutrina da igreja nos apresenta, por exemplo, no catecismo. Participar da vida sacramental da igreja, de forma especial a missa, o sacramento da confissão, os demais sacramentos, ter uma vida de oração. Tudo isso vai alimentando a nossa fé. Ela é necessária. Ela já nos dá o gostinho da vida eterna, da vida em plenitude. Mas é necessário ser alimentada. É necessário crescer na fé. Esse é um caminho que nós devemos fazer para sempre fazermos um encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Que a luz de Deus acompanhe e ilumine sempre cada dia da sua vida. Paz e bem para você, meu irmão, minha irmã.